Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está começando no mundo do Day Trade ou está pensando em entrar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou apresentar os principais erros dos iniciantes no Day Trade. E claro, como você pode evitar cada um deles. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Falta de planejamento estratégico. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é a falta de planejamento. Muitos iniciantes entram no mercado sem um plano definido. Eles começam a operar com base em achismos, com expectativas irreais, e isso é extremamente perigoso. Primeiro, você precisa saber como fazer uma análise e leitura de mercado. Para adquirir essa habilidade, estudo e prática. Mas você também tem que tomar cuidado com o que você está estudando e a forma que você está praticando. Frequentemente me mandam mensagem dizendo: Rafael, tenho 10 anos de mercado e ainda não tenho resultado. A pergunta é: o que você fez ao longo desses 10 anos? Cuidado com o mapa errado que você encontra por aí. Imagina que eu tenho um mapa para ir para o Rio de Janeiro. Quero ficar no Leblon. Mas é um mapa errado, um GPS errado. Ele me manda para o lugar mais perigoso do Rio de Janeiro. Eu entro de carro lá com o farolzão alto à noite, imagina. Meu sonho de curtir uma praia na cidade maravilhosa pode virar um pesadelo. Esse é você com o mapa errado para ser lucrativo no day trade. Quando eu falo planejamento estratégico, envolve você ter uma sistemática para analisar o mercado e ter entradas e saídas bem definidas para executar o trade. Por exemplo, você tem uma estrutura de mercado, você fez a análise de acordo com a sua abordagem e definiu que o mais adequado é a compra. E agora? Onde você vai abrir uma operação de compra? Aí entra a estratégia com ponto de entrada e saída bem definida. Isso faz com que você não hesite em operar. Então tenha uma estratégia objetiva, pelo menos uma referência em relação a isso. E sobre a prática, é essencial que você adquira tempo de tela dentro da janela operacional que você vai atuar. Se você vai operar na parte da manhã, observe o mercado e pratique naquele horário específico. Eu, por exemplo, opero em média 1 hora por dia na parte da manhã. Eu não quero saber o que acontece à tarde. Não me interessa. Então defina a sua abordagem de análise. Por exemplo, a minha abordagem envolve analisar ondas de expansão e retração, pontos importantes de suporte e resistência e Fibonacci. Segundo ponto, defina o seu setup. Estabeleça claramente quais são os pontos exatos de entrada e saída em cada operação. Defina um ativo e horário de negociação. Eu opero o índice, em média, 1 hora por dia na parte da manhã. Falta de planejamento financeiro. Um dos erros mais perigosos é a falta de gestão de capital e gestão de risco. A gestão de risco envolve que você defina um valor para cada contrato. Pode ser diferente para cada estratégia. Dependendo do seu setup, pode ser R$ 1.500, R$ 2.000. Quantos stops você pode levar por dia? Qual o valor financeiro máximo que você topa perder em um dia? E o valor por semana? E o valor por mês? Então a gente está falando aqui para você tomar cuidado com a alavancagem, primeiramente. Por exemplo, no mini índice, você está operando ali em torno de R$ 26.000 por contrato atualmente. O que a corretora pede para você operar R$ 26.000? Um valor muito baixo. Quanto mais baixo esse valor, mais alavancado você está. E obviamente, quanto mais contratos você utilizar, mais alavancado você está. E limitar as perdas diárias, semanais e mensais. A gestão de risco está interligada com os aspectos emocionais e as habilidades operacionais. Então, falando do aspecto emocional, é uma das áreas mais críticas e negligenciadas por iniciantes no day trade. Mesmo com uma estratégia sólida e uma boa gestão de risco, as emoções podem arruinar o seu desempenho se não forem reconhecidas adequadamente. O que a gente pode falar como erros emocionais no day trade? Vamos lá. Medo excessivo. Medo de perder dinheiro. Muitos traders novatos têm tanto medo de perder o capital que assim que vem um pequeno movimento contra a sua posição, fecham a operação por pânico, mesmo que o mercado ainda tenha potencial de reversão. Medo de entrar no mercado. Depois de algumas operações perdidas, o trader pode desenvolver o medo de abrir novas posições, mesmo quando a estratégia aponta para uma boa oportunidade. Medo de errar. Agora o trader está duvidando da sua própria capacidade de tomada de decisão. Como que você vai lidar com o medo? Aceite que perder faz parte do jogo.
você não vai acertar sempre. Siga a sua estratégia. Confia na sua análise, nos pontos de entrada e saída que você previamente definiu. Ganância. Ganância é o desejo de sempre ganhar mais e tão perigosa quanto o medo. Como a ganância afeta o trader? Ele começa a prolongar demais as operações. Quer fazer 2.000 pontos em todas as operações. Excesso de confiança. Depois de uma sequência de ganhos, pode começar a se sentir o deus do trade. Isso pode fazer com que você aumente a mão de forma descontrolada. Como lidar com a ganância? Ganhar mais em um trade do que foi planejado pode ser ótimo, mas seguir a estratégia definida no longo prazo é mais importante para a consistência. Reveja a sua performance. Se você começou a ganhar de forma consecutiva, pode ser tentador aumentar a mão. Antes de fazer isso, analise suas operações anteriores e veja se o resultado foi baseado em disciplina ou sorte. Esperança. Como a esperança pode te afetar? Você evita encerrar operações perdedoras. Você vê que uma operação está entrando em território negativo, mas ao invés de sair, mantém a posição aberta, acreditando que eventualmente o mercado vai reverter. Alterar o stop loss. Em vez de aceitar a perda, você começa a mudar o seu stop. Está numa operação de compra, começa a descer cada vez mais seu stop. Como lidar com a esperança? Obedeça seu stop loss. Colocou seu stop loss, já era. Não pode alterar. Aceite que nem todo trade será vencedor. Frustração e impaciência. Entrar em operações de maneira impulsiva. Você teve uma sequência grande de stop e agora você começa a fazer muitas operações para recuperar o prejuízo. Perder a confiança na estratégia. Depois de uma sequência de perdas, você começa a duvidar da própria estratégia. Você abandona o plano. Como lidar com a frustração? Pausas e respiração. Se você tiver uma sequência de perdas, faça uma pausa. Utilize técnicas de respiração. Reavalie o seu desempenho. Em vez de tentar recuperar rapidamente, analise o que deu errado. Foi a estratégia? O mercado estava fora do normal? O que aconteceu? Mantenha um diário de trade. Registrar cada operação ajuda a identificar padrões emocionais. Se você perceber que sempre fica impaciente após uma perda, pode trabalhar nisso de forma consciente. E euforia, excesso de confiança, aparece após uma sequência de operações vencedoras. Como a euforia pode te afetar? Aumento excessivo de risco. Após uma série de ganhos, você começa a aumentar cada vez mais a sua mão. Ignorar o plano de trade. O excesso de confiança faz com que você acredite que é o deus do trade e agora não precisa mais de plano nenhum. Subestimar o mercado. Você começa a acreditar que vai ser sempre vencedor, porque agora você é o melhor trader do mundo. Você bate o mercado fácil. Como lidar com a euforia? Reveja o tamanho da sua posição. Mesmo com uma sequência de ganhos, mantenha o tamanho da sua mão sob controle. Reconheça o papel da sorte. Algumas operações podem ter sido bem-sucedidas devido à sorte. Reconhecer isso pode ajudar a manter a humildade e evitar excessos. Mantenha o foco no processo, não no resultado. O que é manter o foco no processo? Você vai ter aqui 3 camadas. Essa primeira camada aqui é a mais superficial. Aqui estão as metas. Então essa camada é de resultados. Vamos anotar aqui, ó. Resultados. Vou colocar assim, ó. Então aqui, resultados. Imagina que você está um pouco acima do peso. Você quer perder peso. Você quer perder 10 quilos. Essa é a sua meta. Você quer chegar a esse resultado. Vamos colocar aqui, ó. Perder peso é uma meta, é um resultado. No trade, você quer fazer o quê? Fazer dinheiro. Fazer R$500 por dia. Como exemplo aqui pra gente, só para você entender. Então, se eu estou um pouco acima do peso, eu quero perder peso. Eu quero perder 10 quilos. Se eu estou na operações de bolsa, eu quero fazer dinheiro. Então, o resultado é o quê? O que você quer ter. Não é o resultado que você quer? Só que você vai focar no resultado? Não. Você vai mudar para o foco no processo. E olha só, onde é o processo? O processo está aqui, ó.
O processo está na segunda camada. Quando a gente falou em perder peso, agora você vai criar, por exemplo, um cardápio para se alimentar melhor, fazer exercício. E no trade? Ter um plano de trade, fazer anotações do seu comportamento, criar regras e seguir com disciplina. Pode ser regras operacionais, pode ser regras de gestão de risco, da área emocional também. Então agora você tem aqui o foco no processo. Aqui é onde você cria rotinas para organizar a sua mudança. O foco que você tinha no resultado vai para o foco no processo. Então isso aqui é chamado o que você faz. Por exemplo, você quer emagrecer. Essa é a sua meta. Mas o que você faz no seu dia a dia? Você vai para a academia? Pega pesado na academia? Você se alimenta bem? Ou de repente você está tomando 2 litros de refrigerante por dia? Comendo bolacha? Comendo salgadinho? Comendo hambúrguer? O que você está fazendo? Você está só com foco no resultado? Ou você tem um processo para atingir essa meta? O que você está fazendo? Então, o processo é o que você faz. E a terceira camada, identidade. É a camada mais profunda. É quando você tem a crença do que você realmente é. Então, você estava na primeira camada, você foi para o processo, e agora você é uma pessoa atlética. Você virou aquela pessoa realmente viciada em ter uma boa forma. E aqui você pode se tornar um trader profissional, que vai realmente viver exclusivamente daquilo. Você não precisa nem chegar aqui, tá? Só focando no processo, você já consegue ter bons resultados. Mas vamos colocar aqui que a identidade do nosso exemplo do emagrecimento é você ser uma pessoa atlética. Em relação ao trade, ser um trader profissional. O que é isso? O que você quer ser. Então, primeira camada, foco em resultado. O que você quer ter. Segunda, foco no processo. O que você faz? Como você faz? E na identidade, o que você quer ser. Por quê? É basicamente isso. Minha sugestão é que você não foque exclusivamente no resultado. Que você tenha o foco aqui no processo. O que você vai fazer para atingir o resultado. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Grande abraço!